Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Segundo Pedro, capítulo 1, versão 2. Hoje vamos meditar em Atos dos Apóstolos do capítulo 2, do versículo 1 ao 40, um texto que fala quando Pedro levanta cheio do Espírito Santo e faz a sua primeira grande pregação, levando muitos ao arrependimento. O que é que acontece quando uma palavra cheia do Espírito toca o nosso coração? Aqui seria a nossa mente. Quando o Espírito Santo enche uma vida, a voz de um homem se torna instrumento e transforma multidões. O que fez uma multidão passar de confusão ao arrependimento em um só dia? Esse é o nosso texto hoje. Vamos à leitura? Atos, capítulo 2, versículo 14. Então, Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixem-me explicar isso. Ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam essas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: Eu sempre via o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não será abalado. Por isso, meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que poria um dos seus descendentes no trono. Prevendo isto, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isto, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Esse é o contexto em que acabava de acontecer o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes, e alguns estavam admirados, mas outros zombavam, dizendo que os discípulos estavam embriagados. E nesse momento, Pedro, que era conhecido antes por negar Jesus, agora cheio do Espírito Santo, se levanta para explicar o que estava acontecendo. E ele começa dizendo que eles não estavam embriagados. O que estava acontecendo era o cumprimento da profecia de Joel, quando Deus prometeu derramar seu Espírito Santo sobre toda a carne. Quem está falando aqui é Pedro, à multidão em Jerusalém. E ele começa a anunciar Jesus. Jesus foi aprovado por Deus com sinais, com milagres, foi crucificado. Por isso, ele disse que isso fazia parte do plano de Deus. Não permaneceu morto. Deus não permitiu que ele fosse decomposto. Ele o ressuscitou. E ele lembra das palavras de Davi, quando ele escreve em Salmos apontando para o Messias. E depois ele faz essa declaração: Deus fez Senhor e Cristo, e esse Jesus foi crucificado por vocês. E essa palavra toca o coração daquela multidão. E eles perguntam: o que que nós vamos fazer, irmãos? E Pedro responde com muita clareza: arrependei-vos e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro ainda exorta o povo a se salvar daquela geração corrompida. E naquele lugar havia cerca de 3.000 pessoas que receberam a palavra. Quais são os pontos centrais aqui? O poder da pregação quando alguém está cheio do Espírito Santo. O cumprimento de uma promessa que havia sido falada pelos profetas. O outro lugar é Jesus que foi crucificado, mas não ficou morto, ressuscitou. O principal ponto, o principal tema é o arrependimento, a salvação, o movimento de aceitar Cristo e ser batizado. O agir de Deus pode transformar vidas. As lições para a nossa vida. Deus pode usar pessoa transformada para nos impactar. E a palavra de Deus, ela nos confronta, mas ela também salva. O arrependimento é o começo de uma nova vida. Quando meu coração é tocado, a pergunta muda para o que eu devo fazer. Muitas vezes queremos bênçãos, mas Deus primeiro quer trabalhar o nosso coração. Como você pode aplicar isso na sua vida? Pergunte para você: tenho ouvido a palavra de Deus ou apenas escutado? O meu coração, ele tem sido confrontado por Deus? Há algo em mim que precisa de arrependimento hoje? Deus não quer que eu apenas fique emocionado, Ele quer que eu seja transformado. E a pergunta que levou a multidão da confusão ao arrependimento foi a palavra pregada. Foi o poder do Espírito que confrontou o pecado e revelou Jesus Cristo. Quando Deus fala ao seu coração, você se endurece ou você pergunta: Senhor, o que é que eu vou fazer? É uma palavra cheia do Espírito Santo, ela não apenas informa, ela
toca, ela confronta, ela transforma os nossos corações. Que Deus nos dê condição de sermos tocados, confrontados e transformados pela palavra. Até nosso próximo momento de leitura da palavra de Deus.